Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? E aqui embaixo tem um link da nossa loja. Eu vou estar anunciando alguns livros, bíblias, enfim. Você pode estar adquirindo e ajudando o nosso canal, beleza? Bom, vamos lá. Eu estava fazendo a devocional esses dias e achei um texto muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você e gostaria que você prestasse atenção e acompanhasse até o final. Diz assim, está em Gênesis capítulo 9, do verso 28 ao 24, ao 25. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriam a nudez do pai, sem que a visse. Despertando Noé de seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Bom, aqui eu acho muito interessante esse texto por uma questão muito simples. Eu costumo dizer que nós, como igreja, e como pessoas de uma maneira geral, mas também como igreja, nós estamos sendo doutrinados, pela cultura do Big Brother ou da Fazenda. Então, o que acontece? Quando nós nos incomodamos com alguém ou coisa do tipo, ou simplesmente sabemos do problema de um outro alguém, nós fazemos como a cultura do Big Brother e da Fazenda, colocamos no paredão. Nós vamos, expomos as pessoas, achando que isso vai trazer algum benefício, seja para a pessoa ou simplesmente pelo prazer de se sentir melhor ou até se sentir superior em relação àquele outro alguém. Então, nós somos capazes, dentro da nossa cultura evangélica, de ter um site chamado Fuxico Gospel. Então, o nome em si já é uma contradição relacionada àquilo que a Bíblia nos ensina a fazer. E esse texto aqui é muito interessante para a gente poder analisar aquilo que nós temos que entender, porque aqui existe dois tipos de pessoa. Existe aquela que gosta de expor por expor, e aí existe aquela que gosta de cobrir a nudez e a exposição do outro. Por quê? Veja só, o texto está dizendo que Noé, ele acabou se embriagando, mas dentro da sua própria tenda. E é interessante que Cã, ele foi até a tenda de seu pai, viu a nudez dele, ele não viu o pai andando nu fora da tenda, ele viu o pai nu dentro da sua própria tenda. E o que ele faz? Ao invés de ele guardar para si, enfim, não expor, não levar mais ninguém, ele sai fora da tenda do seu pai e expõe para os seus outros dois irmãos. E existem muitas pessoas que gostam de agir dessa forma, quando sabe da exposição do problema, da nudez, porque a nudez, no caso aqui, é a exposição da própria vida, e não somente na questão física, mas na vivência diária, do dia a dia. Então, as pessoas têm esse prazer de muitas vezes ver a nudez do outro e expor a nudez para outras pessoas. E aí é interessante que a atitude dos seus irmãos, que é Sem e Jafé, é exatamente o contrário. A palavra mostra que eles colocaram uma capa sobre os seus ombros, eles andaram de costas na direção do seu pai, rosto virado para que não visse a nudez dele, e o cobriu. Então, nós precisamos entender que existem situações que nós temos que expor o pecado, nós temos que expor a vergonha do irmão, sim, no sentido de quando ele não se arrepende. Mas a questão aqui é que Noé não tinha nem como se arrepender, porque ele estava embriagado e caiu embriagado. E muitas vezes as pessoas elas ficam à mercê de terceiros exatamente dessa forma, sem poder se arrepender, sem poder se defender, e as pessoas simplesmente expõem umas às outras. Então nós temos dois tipos de pessoas e nós precisamos escolher quem nós queremos ser. Se nós queremos ser como Cã, que expõe por expor,
e tem o prazer muitas vezes até de expor a vergonha, mesmo que seja dentro de uma situação em que a pessoa não está gerando problema para mais ninguém, porque ele estava dentro da sua tenda. Então tem pessoas que vêm na nossa casa, vêm na nossa vida, entram na nossa história e nos expõem por expor, pelo simples prazer de se sentir melhor ou simplesmente passar adiante uma história. Ou se nós seremos como Sem e Jafé, né? Que, ao contrário da atitude, ele colocou a capa, andou de costas para em nenhum momento ver a nudez e não expor ainda mais aquela pessoa, não expor ainda mais Noé e cobrir a nudez dele. Por quê? Porque a palavra de Deus diz o seguinte, antes disso, a palavra mostra que existem circunstâncias, sim, que nós temos que expor. Mateus 18 mostra, Jesus ele diz assim, vai entre ti e teu irmão só, se ele se arrepender, ganhaste o seu irmão, se ele não se arrepender, leva 2 ou 3 testemunhas, aí sim, se ele não se arrepender, expõe a todos e considera como pecador e publicano. Por quê? Porque existem circunstâncias sim em que a pessoa erra, a pessoa peca, e nós vemos muitos casos, inclusive dentro da própria igreja evangélica, de pastores que abusam de pessoas e negam até o último fio, dizendo que não fez e tal, e essas testemunhas começam a aparecer e ele continua dizendo que é inocente e tal, e tal, e tal, mesmo diante das evidências. Então aí sim, nesse caso, a Bíblia diz que nós temos que expor. Por quê? Para que haja temor nos demais. Agora, numa situação como essa, em que a pessoa está vendida na história, alheia, nós precisamos ter uma atitude totalmente diferente. Nós precisamos aprender a ser o fim da fofoca. A fofoca não deveria nem chegar até nós, mas se chegar, nós temos que parar ela. Não dar continuidade. Por quê? Olha o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, diz assim, assim de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, se eu amo alguém, eu tenho que guardar aquela pessoa. Eu tenho que, na medida do possível, cobrir a sua vergonha e ser esteio para ela. Ser perdoador, ser aconchego, ser o braço amigo, o ombro amigo, para que ela, se preciso for, chorar. Nós precisamos hoje aprender naquilo que Jesus mostra na parábola do bom samaritano, que nós somos um hospital, nós somos uma hospedaria. As pessoas vêm feridas para a igreja, ou muitas vezes no convívio do dia a dia, elas vão se ferir também. E nós precisamos ser os hospedeiros que cuidem dessas pessoas. Então nós precisamos tomar essa atitude e entender se nós somos Cã ou se nós somos Sem Jafé. Se nós seremos aqueles que iremos expor e pôr as pessoas no paredão, ou se seremos aquelas pessoas que iremos guardá-las e cobrir a sua vergonha, cobrir a sua exposição e trazer para si o aconchego e a recepção daquela vida, para que aquela vida possa se restaurar, se restabelecer. Porque quando Sem Jafé, ele cobre, ele está dando a oportunidade de Noé voltar à sua normalidade, se restabelecer, porque muito provavelmente ele deve ter percebido que estava nu, e aí ele se recompôs e restaurou a sua vida. É isso que nós precisamos entender. A igreja é lugar de restauração, a igreja é lugar de transformação, a igreja é lugar de libertação, a igreja é lugar de perdão, perdão de Deus. Nós somos os agentes do céu. Nós precisamos ter essa atitude. Então, é uma escolha que eu e você temos que fazer. E nós não podemos nos esquivar disso. Seremos Cã ou seremos Sem Jafé? Seremos aqueles que iremos expor a vergonha do outro, por expor, mesmo muitas vezes indo até a tenda delas e trazer para si e expor para os demais? Ou seremos como Cã e Jafé, que colocaremos a coberta sobre os nossos ombros, andaremos de costas, rosto virado, para que não venhamos ver, a gente não veja a vergonha do nosso irmão e venhamos cobrir a sua nudez e a sua vergonha. Por quê? Porque o amor cobre uma multidão de pecados e nós precisamos pensar nisso. Pense nisso. Deus abençoe você.